Teremos hoje o privilégio de ouvir Jeane Lima, que é uma das pessoas de muito grande importância e relevo na história recente dos recursos hídricos do estado de Ceará. Recente, eu falo dos últimos 20 anos. Né? Então, o Jeane ele teve uma participação muito importante na COGÉ e na Secretaria de Recursos Hídricos. Ele é um profissional que tem trabalhado nos temas da alocação negociada de água, na alocação de água, na operação de sistemas reservatórios, na questão das secas. Né? Tem um envolvimento muito direto no projeto Malha d'Água, desde a definição do nome do projeto, e hoje é uma das pessoas que conduzem esse projeto na Secretaria de Recursos Hídricos. Eu queria agradecer imensamente ao Jeane por nos possibilitar conversar nessa tarde de hoje e deixar um registro de algumas memórias importantes sobre seca e alocação. Temos aqui para entrevistá-los a professora Jânia, da Sociologia, do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Ceará, e a doutora Sandra Aquino também está conosco nessa tarde de hoje. Então, agradecer imensamente a Jeane por esse diálogo que nós vamos ter hoje à tarde. Jeane, eu acho que ele podia começar a falar sobre essa questão aí de seca e alocação, possivelmente voltando um pouco mais no tempo, né? Você entrou na COGÉ em 1994, em julho de 94, logo foi do primeiro grupo da COGÉ, foi um dos 4 profissionais que foram aprovados para a área ligada à questão de manejo, de demanda, de gestão da demanda hídrica, né? Gestão de demanda hídrica lá, e você vinha terminando naquela época o mestrado em agronomia, depois do curso de agronomia. Antes de começar irrigação, aqui, né? De irrigação, Irrigação e drenagem. Irrigação e drenagem lá na UFC, né? E aí eu queria, antes de começar a falar desse período na COGÉ, que você lembrasse talvez um pouco, assim, como foi sua chegada na agronomia, por que você escolheu a agronomia, né? Depois disso, o que lhe fez fazer esse concurso da COGÉ, talvez uma memória anterior a essa vivência na gestão que você teve em seguida, que nós vamos explorar mais no decorrer de nosso diálogo hoje. De novo, muito obrigado, Jeane. Bem, eu que agradeço, né? Boa tarde a todos, e eu que agradeço o convite, né, para a gente trocar um pouco de ideias sobre esse tema importante. Então, vamos começar, assim, antes da fase de recursos hídricos, como você falou, a parte de agronomia, né? Na verdade, assim, eu não tenho uma aptidão para a vida no campo, não, certo? Então, o que me chamou a atenção na agronomia em si, na verdade, foi um pouco mais já levado para recursos hídricos, que foi a questão de irrigação, uma questão mais ligada até um pouco à engenharia da irrigação. Eu achei interessante, e foi exatamente na febre do PROINE, que era o grande programa do governo federal para incentivar a irrigação no Nordeste. Então, eu estava saindo da faculdade exatamente na época da febre da irrigação no Nordeste, né? Quando havia esses incentivos. Então, acho que eu fui tomado um pouco pela perspectiva de emprego mesmo, já que era um programa que tinha investimento, né? E com essa ideia da irrigação em si, né? Até por ser do Nordeste, a questão do potencial, do sol, né? De água nem tanto, mas na época se achava que tinha um potencial grande de água também aqui, né? Então, acho que eu fui levado à agronomia especificamente pela essa questão do uso da água na irrigação. Não foi nada a ver com a parte de pecuária, com a parte de plantio em si, as tradições dessa questão da agronomia, e sim de uma questão da inovação que se prometia na época tecnológica, né? Então, em relação à COGÉ, como havia essa área de gestão da demanda, era muito voltada exatamente para esse perfil de agrônomos, né? Voltado muito à questão de conhecimento da demanda, sobretudo da irrigação, mas que dentro da COGÉ a gente terminou tendo uma visão maior da demanda e não só do setor de irrigação, né? Então, de certa forma, eu acho que todos os técnicos que iniciaram na COGÉ nesse período, praticamente o início da gestão de recursos no estado do Ceará, e talvez até no Brasil, uma das pioneiras, né? Levou a gente a, de certa forma, aplicar, claro, algum conhecimento da fase de formação, mas foi um conhecimento totalmente novo, né? O Assis, que foi meu contemporâneo, né, em boa parte desse processo, juntamente com tantos técnicos brilhantes que entraram nesse período,
sabe que houve uma formação em prática, né? Houve realmente uma série de desafios que levou a gente a criar um modelo de gestão de recursos hídricos no estado do Ceará e com as secas que vieram, inclusive logo no início, né? A gente, quando a COGE foi criada em 93, a gente já tinha um período gravíssimo de seca que se estendeu a 94, que foi quando a gente foi chamado para atuar, né? E em 94, bem no início, a gente já teve um desafio imenso de uma seca no Vale do Jaguaribe, que na época afetava diretamente a garantia hídrica na região metropolitana de Fortaleza, já que nossa água dependia do Oroz. Nessas circunstâncias de seca, precisava de um complemento da água do Rio Jaguaribe através do Oroz, né? E a gente teve esse desafio logo no primeiro ano, e praticamente aquele laboratório de criar todas as estratégias de alocação, com a grande participação também do nosso chefão lá na época, o saudoso Molinas, né, que realmente conseguiu fazer uma força-tarefa envolvendo todo mundo, e esses técnicos que hoje tiveram grande sucesso nas suas carreiras no estado e no Brasil, praticamente era a nossa equipe naquele início, né, e ali eu acho que foi criado um embrião muito importante para o modelo de gestão. E eu digo que depois, com as novas secas, como a recente, a gente passou também por um ponto de inflexão onde muita coisa mudou, muita coisa, e isso que a gente pode tratar muito bem hoje aqui, é o quanto alterou o nosso cenário de recursos hídricos em função de uma realidade que a gente até então não tinha vivenciado, que é uma restrição hídrica muito mais grave, em relação até mesmo ao componente mudanças climáticas, coisas que a gente não levava em consideração inicialmente, e que com a seca recente isso passou a ser um componente muito forte na avaliação e na postura da gestão de recursos hídricos dessa seca para frente. Né? Okay? Jean, eu acho que você sinalizou uma coisa muito importante, que é a questão da gestão da demanda, né? E logo no começo da COGE, como você bem frisou, em 94, naquela força-tarefa lá do Jaguaribe, que o Jaguaribe estava com muito pouca água, né? Metropolitana tinha um pouco mais, já tinha acontecido em 1993 e o Canal do Trabalhador. O Jaguaribe estava muito ressentido, inclusive, com a transposição hídrica para a região metropolitana. Se iniciou um processo mesmo de gestão da demanda, né? Primeira reunião lá no Jaguaribe teve uma presença muito grande de estimativa da demanda e de oferta. A COGE nasceu com essa linha, né? E aí, como é que... Talvez fosse interessante você contar um pouco como é que era isso, essa parte de gestão da demanda. Depois chegou o Zaranza, né? E o Zaranza, ele teve um foco também mais intenso também na oferta, na parte que ficou a COGE dividida em duas, e toda a parte do interior, né, com os grandes reservatórios, com os problemas de seca, ficaram lá com o Zaranza. Aí, e você foi, junto com o Zaranza, a pessoa que ficou gerenciando isso. Conta um pouco esse início dessa história, como é que era o princípio lá com o foco na demanda, depois essa questão de olhar mais o reservatório e negociar um pouco o reservatório, essa transição que eu acho extremamente rica e importante a gente registrar, e você é chave nisso aí. Assim, eu creio que existe primeiro já uma avaliação bem simplista, né, que eu vou fazer, e depois tentar aprofundar um pouco mais, né. A avaliação bem simplista é que a preocupação com a demanda surge em períodos de seca, e a questão da oferta em si, ela passa a ser mais vista em períodos mais normais, com base na questão do modelo que a gente usa de simulação e tudo. A oferta, na verdade, nunca deixa de ser olhada. A oferta sempre é olhada, até porque, vamos dizer assim, que a especialidade da COGE, por gerenciar os mananciais, monitorar, a gente tem a oferta na mão, em casa. É um processo interno, né? O gerenciamento da oferta. Agora, a demanda, realmente, ela cresce em função da seca. E exatamente por isso que no nosso primeiro desafio, em 94, a demanda foi um dos principais fatores que a gente foi atrás para conhecer, para poder fazer um trabalho bem feito de equilíbrio oferta-demanda. E é claro que havia um outro fator nessa época, no início, que era o desconhecimento, né? O desconhecimento da demanda, sem nenhum referencial, sem nunca ter tido estudos, atualizações, ou outro órgão que tenha trabalhado com a demanda de recursos hídricos no Estado, a partir dos reservatórios e também dos vales perenizados,
Isso fez com que o desafio do conhecimento da demanda fosse primordial, senão a gente não faria nada naquele ano, a não ser liberar água e arriscar o resultado, né? Então, realmente, a demanda foi muito importante naquele momento por não existir referência de demanda. A gente teve aquela primeira referência, a gente conseguiu fazer uma campanha de outorga, praticamente, né? Eu não sei se, não era bem uma outorga, era uma campanha de cadastro, né? Na verdade, era um cadastro online ali, online que eu digo, ao vivo, né? Pessoas chegando e declarando a sua intenção de plantio, e a gente ali mesmo já passando esses dados para o processo de simulação, e aí tentando fazer cenários a partir daquilo ali, com uma demanda que a gente levantou naquele momento. A gente teve o cuidado, eu creio que houve um cuidado anterior de fazer um levantamento em campo dos principais atores, né? Porque senão a gente teria um risco muito grande de deixar de fora usuários grandes. Então a gente tinha conhecimento algum já dos perímetros irrigados, que é um componente muito importante no Vale do Jaguaribe, né? Levantamento junto ao DENOX, né? E também eu creio que os grandes irrigantes individuais, empresariais, que pudessem existir na época, que talvez fosse bem menos do que hoje, né? Certamente, eu acho que tinha uma sensibilidade para considerá-los dentro dessa conta, né? Então, eu creio que naquele período foi essa questão, a pressão de conhecer o que a gente não conhecia, e como a década de 90 continuou com bastante dificuldade em vários outros anos, né? Inclusive a outra seca, que foi uma das mais graves que a gente vivenciou no período de 97, que foi o clímax aí de escassez de 98, foi outro grande desafio, onde eu creio que naquela época a gente também teve uma preocupação grande com a questão da demanda. Uma época que o DENOX estava interagindo muito, né, passando os dados, e praticamente o usuário mais sensível eram os grandes perímetros, né, a gente tinha principalmente o Icolymã Campos, e também principalmente o Banabuiú, né, o Morada Nova, né, que vem do Banabuiú, mas que estava integrado nesse mesmo sistema, né, da região ali da Guaribana, e que a gente tinha já uma proximidade de trocar essas informações com os gestores desses perímetros, no caso, o DENOX, depois foi emancipado e a gente passou a tratar com os distritos, né. Mas eu creio que é isso, vocês, que a questão da demanda, ela foi um pouco negligenciada na era da água, que foi os anos 2000, né, até porque essa demanda, à medida que você começa a levantar ano a ano, você cria um sentimento, vamos dizer assim, uma certa média esperada, né, a não ser quando você tem conhecimento de um grande empreendimento que vai iniciar, como o próprio Tabuleiro de Russas, o perímetro irrigado, né, que foi uma componente nova, mas era um usuário organizado, que tinha dados com boa precisão. Então a gente incorporava esses dados e ia se ajustando a esse conhecimento da demanda histórica, que é como eu falo, a demanda, ela não tem uma alteração tão grande, a não ser quando existe uma grande alteração da própria oferta. Se a oferta é constante, a demanda tende a ser constante, e, claro, o trabalho da COGEA de monitorar os novos entrantes é fundamental, né? Então, eu creio que foi mais isso. A gente tinha um período de estabilidade da demanda e da oferta, e a gente vinha trabalhando com números que vinham sendo, vamos dizer assim, bem-sucedidos com a avaliação que é feita a cada final de operação, aquela avaliação da operação, quando a gente via que as nossas vazões bateram com o esperado pelas simulações, que não houve desabastecimento de algumas regiões ou de alguns usuários, e que o sistema mostrava um equilíbrio, de certa forma, a gente estava confortável com aquele conhecimento de demanda e oferta que a gente tinha. Agora, quando veio a seca mais recente, né, aí sim a questão passou de 2012, 13, 14, até 16, foi assim o período mais crítico, final de 2016, aí sim a gente teve um novo desafio de conhecimento da demanda, e não só conhecimento, de controle mesmo, controle forte da demanda, né? E aí foi onde eu posso citar que essas mudanças de paradigma que a gente começou a perceber foi em função dessa situação inédita, né? Um período muito mais longo e muito mais grave do que os anteriores, onde a gente começou a avaliar que o nosso processo de alocação e o nosso sistema de perenização de rios não era o que a gente pensava. A gente não tinha a tal da segurança hídrica que a gente achava que tinha chegado próximo. Essa palavra hoje é até evitada pelos técnicos de recursos hídricos, a segurança hídrica, porque a gente não tem a segurança hídrica como
uma coisa atingível plenamente, né? A gente tem que trabalhar com o déficit e com a gestão da crise, de certa forma, né? E, claro, fazer novos investimentos, não só na infraestrutura hídrica, como também de modelo de gestão para se adaptar a essa nova realidade. Jânio, então, de fato, a sinalização é que a gente tem aí, no período de escassez, para ter, inclusive, o controle, é necessário ter um conhecimento mais detalhado da demanda. No período mais úmido, como tem água para todo mundo, você precisa ter uma ideia mais estimativa da demanda, já que está conseguindo suprir, então esse conhecimento é o suficiente. É um pouco esse o resumo, né? Apesar de que, assim, existe um trabalho um pouco diferenciado de bacia para bacia, né? A gente não pode generalizar a gestão da COGE como um todo. Existem bacias que têm uma atuação muito boa no controle da demanda, e isso depende muito até da pressão de demanda que existe naquelas bacias. Então, a gente pode citar aqui, por exemplo, a bacia do Banabuiú, a nossa gerência de Quixeramobim, tem feito um trabalho muito bom. Durante a seca, foi muito intensivo esse trabalho de conhecimento da demanda, inclusive demandas que não eram tão levantadas, que é a demanda de abastecimento humano das sedes municipais, das grandes centros populacionais. Então, assim, a gente teve gerências que tiveram um trabalho bem razoável, a própria gerência mesmo que cuida da bacia do Jaguaribe, tem há muito tempo, há muitos anos, vem tendo uma proximidade muito grande, não só dos perímetros públicos, né, com conhecimento dessas demandas, né, mas também dos grandes usuários privados que existem, né, que principalmente se estabeleceram ali. Agora, existe, claro, pontos bem obscuros ainda, que a gente não tem um conhecimento, porque existe uma dificuldade muito grande de conhecimento da demanda desses usuários privados que não querem se representar no processo participativo. Então, essa é uma dificuldade. Eles não vêm às reuniões dos comitês, não estão mostrando a sua real demanda, e aí depende realmente de uma atuação ativa da COGE, no sentido de buscar em campo, né, esses dados, através também da tecnologia de imagens, de fiscalização de medição de vazão, de medição do sistema de bombeamento dessas pessoas. Isso é um processo que tem sido bastante razoável durante os últimos 10 anos. A atuação da gerência tem sido muito em cima disso. Houve um período até, eu diria, o período da gestão da Iseuda, onde o foco da COGE foi muito a cobrança, né? Foi muito em cima realmente da arrecadação. Mas, por consequência, o fato de você cobrar, você precisa conhecer o usuário, cadastrar e outorgar. Uma coisa está, de certa forma, vinculada. Então, o fato de você atacar para cobrar, você terminou atacando também o conhecimento de vários usuários particulares, que eram o foco maior para pagar, os grandes usuários, onde, nesse período da gestão da Iseuda, apesar de ter um foco um pouco desequilibrado para o lado financeiro, mas ele passou pelo conhecimento também dessa demanda, né? Então, foi feito contratos, né, de uso de água com vários irrigantes grandes, que continuou em seguida nas gestões mais atuais, sendo que nas atuais voltou a questão pura da gestão em si, né? Não só o foco da cobrança, até porque a cobrança, pelo contrário, a cobrança no período de seca foi totalmente reduzida, até por falta de água, do insumo para se vender, né? No caso aí, bem a palavra não é vender, mas para se cobrar pelo uso, né? Então, eu acho que, assim, houve uma melhoria desse conhecimento e do foco à demanda nos últimos 10 anos, dentro dessa vivência com a SEC e essa vivência de atingir a universalização, né, do cadastro e da outorga. Esse esforço, existe vários esforços na COGE, projetos que foram no sentido de conhecimento realmente da regularização de uso, né, que é um componente recentemente, assim, nos últimos 5 anos ou mais, a COGE tem investido muito na regularização de uso, feito contrato com empresas para fazer cadastros, atualização de cadastros, isso foi outro foco muito forte na COGE, também nesses últimos 5 anos ou mais, onde a gente finalmente teve uma possibilidade de conhecer melhor essa demanda, apesar de que você fazer levantamento de demanda no meio de um período de seca grave como foi esse, claro que não vai ser o ideal. A gente tem que refazer esse trabalho num ano de plena oferta hídrica, e só assim a gente vai conhecer o potencial real dessa demanda para, numa próxima seca, a gente saber qual o foco de gestão que a gente tem que ter da demanda, né? Gente, obrigado. Duas questões que você levantou aí, que eu achava que queria que você comentasse um pouco mais. Uma é sobre essa questão de que alguns grandes usuários, eles não estão querendo participar do processo de alocação.
E você sinalizou, inclusive, que até no período da Exeuda, como teve uma pressão no sentido da cobrança, alguns ficaram um pouco mais refratários, talvez, a isso. Foi isso que aconteceu, assim, o efeito da cobrança ou tem outro mecanismo político de eles terem acesso à água sem precisar ir a essas reuniões. O que é que está fazendo com que eles não estejam comparecendo ou não participem desse processo de alocação que é tão importante? Eu creio que, inicialmente, esse foco que foi dado muito em cima da cobrança, sem ter dado antes vamos dizer assim, um nivelamento de qual a importância da gestão, da participação, inclusive para ter o direito de água numa seca, como não havia antes, nesse período de água, né, vamos dizer, os anos 2000, né, antes da seca mais recente, não havia uma experiência recente de corte de água, de ações mais fortes da COGÉ, no sentido de retirar bombeamento da beira do rio, ações que realmente amedrontariam esses usuários que não estavam regularizados. Então, eu acho que existe essa coisa de eles não se sentirem pressionados. Eles não estão vendo isso acontecer, então, principalmente no ano normal, né? Então, eles dizem, não vou entrar nisso, vou continuar usando minha águazinha aqui, nunca ninguém passou para cortar minha água, porque apesar de vamos dizer assim, eles não estarem regularizados, alguns, mas no ano normal é muito complicado a atuação da COGÉ nesse sentido, porque aumenta a quantidade de usuários, então aumentaria muito a demanda por fiscais, por técnicos, para acompanhar isso mais de perto, e aí é um volume de trabalho que, no final das contas, ele talvez não tenha, durante um período que tem a oferta, não tenha um resultado tão visível, porque existe um equilíbrio, aquela oferta está atendendo aquela demanda e ela não está fugindo vamos dizer, de um número que a gente já vinha aplicando nos últimos anos. Não existe, assim, um grande exagero no consumo, né? Agora, essa mesma coisa que eu estou colocando, a gente já pode considerar que não foi muito bem aplicado no começo da seca. Aí a gente tem uma situação diferente. Estou falando isso mais numa época de equilíbrio, que foi os anos 2000, 2003, 2004, 2005, até talvez 2010, né? Aí tinha essa normalidade. Então, esses usuários ficavam um pouco escondidos, mas o processo estava funcionando dentro do equilíbrio de oferta e demanda. Mas quando a gente teve a primeira seca, que foi 2011, né? 2010 mesmo, né? Depois 11 foi normal e 12 começou realmente o período contínuo de seca, né? O período de 2010, por exemplo, que foi seco, a gente vinha do recorde de acumulação hídrica do estado em todo o tempo que a COGÉ vem trabalhando. Ou seja, 2008 e 2009 foram 2 anos de recorde de acumulação, inclusive com grandes problemas de risco de cheia no Vale do Jaguaribe, tanto pelo Banabuiú quanto pelo Castanhão, que teve que abrir as comportas, gerando, inclusive, ondas de cheia a jusante. Então, esse fator praticamente inibiu qualquer preocupação com a demanda em 2010, mesmo sendo uma seca hidrológica, climática, né? Não hidrológica, vamos dizer hidrológica também, mas não afetou a reserva, né? Mas isso fez com que, naquele primeiro ano, não houvesse uma preocupação grande de alertar para a questão da demanda, porque a gente tinha sobra de oferta naquela situação. Como a gente teve 2011, que foi depois dessa seca de 2010, 2011 já foi um ano normal em termos de precipitação, houve uma recarga nova nos açudes, não tão grande quanto 2009, ou seja, mais uma vez a gente vinha com a tendência psicológica de uma alternância que não causaria grande problema na nossa climatologia, certo? E futura, né? E um fator que o Assis talvez concorde é que existe muito aspecto psicológico, né? Ou seja, do ambiente, né? Da ambiência climática, da reserva hídrica. Essa questão psicológica dentro da gestão é um fator que era muito forte. Eu até digo que hoje o lado psicológico está muito mais cauteloso. Mas outro problema que a gente tem gravíssimo, que levou um pouco a, vamos dizer assim, uma falta de controle mais rígido no início do período de seca de 2012, 13 e 14 principalmente, é que as nossas previsões climáticas, elas têm sido simplesmente, não chega nem a ser anual a antecedência. A antecedência vamos dizer, de 4, 5, 6 meses. Ou seja, a gente, principalmente naquela época, a gente pode até ter tido um avanço nisso agora, de antecipar um pouco, mas vamos dizer que em 2012, 2011, né, que foi antes da seca de 2012, a gente só tinha um conhecimento mais forte do que podia acontecer, em termos de dados oficiais,
a partir de outubro, e olha que não é nem os divulgados, são dados que vêm da FUNSEMI em conversas internas técnicas, né? Então, outubro, novembro, dezembro, pode até ter algo antes, mas o que existe antes pode ter uma alteração grande. Então, assim, a nossa confiabilidade de previsão climática é muito curta. O período que a gente pode ter de antecipação é muito curto. Então, a gente não pode prever, por exemplo, em 2011, que a gente ia ter 5, 6 anos de seca. Então, existe uma componente de risco embutida na operação, que ela sempre vai ter. A não ser que você use um modelo tão conservador que você já gere a restrição hídrica e as consequências dela antes dela acontecer, né? Ou seja, você já diz, ó, a gente pode ter um risco lá na frente, então a gente já vai cortar a irrigação, já vamos cortar abastecimento humano em algum percentual. Isso não faz sentido, não fazia sentido, né? Claro que isso tem que ser repensado hoje em relação a qual o horizonte que a gente tem que imaginar que essa seca vai durar, as próximas secas, né? Mas naquele cenário, a gente, em 2012, e 13 e 14, a gente ainda tinha uma reserva bastante satisfatória nos principais açudes que são responsáveis pela perenização, pelas áreas irrigadas. Então, a gente hoje pode olhar para trás e dizer, poderia ter sido mais conservador. Claro que sim, o certo seria isso. Mas qual era o elemento que a gente tinha naquela época que poderia apontar para um nível de conservadorismo em relação ao uso de água que evitasse o que a gente viveu? Eu posso até antecipar isso, que o nível de restrição que a gente ia aplicar era uma restrição que causaria vamos dizer, uma escassez hídrica na dúvida, ou seja, aquela coisa, você aumentou o nível de segurança e já colocou o risco em prática, ou seja, os resultados negativos já iam ser colocados em prática, principalmente para o setor de irrigação. Então, assim, o Estado, como depende muito também da questão produtiva, sempre busca esse equilíbrio do uso múltiplo, até aquele momento, as decisões que foram tomadas foram baseadas numa prática que a gente tinha, de tentar equilibrar ou seja, não considerar um período tão longo futuro de seca. Então, quando eu falo da mudança de paradigma, é exatamente isso. Qual é o nível de cuidado, né, vamos dizer assim, que a gente vai ter que aplicar a partir de agora com essa realidade que a gente vivenciou? A gente vai ser muito mais restritivo ou será que a gente não vai esperar mais isso e já vai começar a ser restritivo independente da seca? Ou seja, todo ano já é uma restrição, vamos mudar o comportamento, vamos reduzir as áreas irrigadas, ou então vamos exigir um grande investimento em tecnologia de uso eficiente de água. Todos os caminhos têm que correr paralelo, claro, né? Mas a gente talvez não tenha ainda essa resposta. Ou seja, a gente está vivendo um ano um pouco mais aliviado agora, mas vamos supor que a gente tem uma grande seca daqui a 2 anos. Qual é o nível de equilíbrio oferta-demanda que a gente vai propor? Então, esse é um grande desafio, né? Na verdade, você sinaliza exatamente essa questão mesmo de qual é o risco que a gente está correndo, a melhor avaliação dos riscos de seca, para a partir daí definir essa estratégia de gestão. Eu tenho perguntas também. Assim, quem vai pagar maior pelo esse risco? Isso é importante também. Né? Vai custar, vai ser mais caro. A água vai se tornar mais cara e possivelmente com mais restrição de volume a ser alocado, significa que menos área irrigada, talvez menos indústria, e a cidade... Aí entra no debate social, né? Que quem tem condições de pagar, muitas vezes desfavorece os que não têm condições e que é o lado social que teria uma prioridade dentro da própria política da água, né? De ter o lado social, né? Eu tenho uma pergunta, Sandra também, a Jânia também. Jânia, primeiro. Jânia, você queria fazer uma pergunta. Então, Jeane, eu queria que você falasse mais o que você mencionou, das implicações psicológicas na gestão. Aí eu fiquei querendo saber mais o que é isso. De repente, essa situação inusitada de pouca chuva, aí ali você tem na presidência, diretoria, um aperreio, e a que ponto, né? Isso vai ser, de certa forma, evitado quando a Coget tiver aí de 40 a 50 anos, que meio que já passou por grande quantidade de cenários adversos, situações inesperadas, aí vai ter sempre aí uma série histórica para orientar. Como seria isso?
Isso é bem mais complicado do que a questão só da experiência que a COGE vai gerar, porque tem coisas que não vão mudar facilmente. Mesmo com a COGE tendo essa experiência, tem coisas que vão continuar dificultando o processo. Entre elas, claro, a grande incerteza climática e a mudança climática, que pode trazer novos períodos de 4, 5 anos de seca, que eram fatores, quando eu falo psicológico, era isso, que psicologicamente, vamos dizer assim, não existia, na nossa experiência da COGE, um cenário de 5 anos de seca, como veio a acontecer. Então, esse estado de maior confiabilidade no processo terminou resultando num resultado pior devido ao acontecimento desse fenômeno que era imprevisível, né? Esse é um dos fatores que eu considero bem crítico, né? A questão climática de previsão continuará muito difícil de evoluir tanto, né? A gente não tem como evoluir, é muito complexo. Esse problema continua sendo um fator também, vamos dizer, psicológico, porque você tem a noção do que pode acontecer, mas é muito tardio, né? E você não sabe o que vai acontecer no segundo e no terceiro ano após. Então, esses fatores, todos eles continuam na balança, tendo que ser considerado em todo o processo, né? Agora, o que muda é que a gente tem, na prática, uma experiência vivida que vai levar a componentes de restrição maior. E aí é onde eu falei, o que pode ser alterado para dar mais confiança e melhorar o estado psicológico dos gestores são decisões de regras que vão ser mais restritivas, a questão de definição muito clara da priorização dos usos, de como vai ser pago a garantia de água, para poder você ter mais garantia do que outros setores, a questão do investimento muito pesado, tanto no conhecimento da demanda, como na melhoria da eficiência do uso da água, ou seja, os caminhos são vários. Existe um conjunto de coisas que são interdependentes, se elas não andarem juntas, a gente não vai ter um grande avanço a esse nível de risco que o processo impõe, né? Então, eu creio que a lição foi dada, o alerta foi dado. Então, agora é tentar seguir todos esses rumos e outros mais que possam existir, né? O Assis mesmo tem vários, vamos dizer assim, modelos, várias propostas, que são nesse sentido também, de melhorar essa gestão, né? Eu creio que é um conjunto de esforços, né? Agora, pelo menos uma coisa eu acho que altera, né? É que a gente sabe que não tem mais essa garantia hídrica linear, como a gente considerava, né? A gente tem sempre que considerar agora uma incerteza maior do que a gente considerava, ou seja, uma cautela maior no processo, e temos que ter uma atuação muito mais forte da COGE no sentido não só da fiscalização, mas na autuação, ou seja, da coibir mesmo usos em situações críticas, né? Por aí vai. Uma incerteza que a gente hoje coloca também, que podia ser um dos fatores que poderiam melhorar esse cenário, é a própria transposição do São Francisco. A transposição do São Francisco não está mostrando para a gente hoje como um solucionador, né, como uma coisa que veio para a gente voltar ao nível de segurança que a gente tinha. É muito complexo, o custo disso está muito definido, a própria gestão está indefinida, ou seja, e a gente praticamente no estado do Ceará, a gente torceu para não usar a transposição. Essa que é a realidade. A gente não queria usar essa água e dizer, inauguramos o São Francisco. Eu acho que, no fundo mesmo, o gestor rezou para não ter que usar uma gota de água da transposição e continua rezando para nunca ter que usar. Essa é a grande realidade, por tanto problema envolvido em relação a incertezas e custos, e qual é a eficiência de condução dessa água. Outra questão muito, muito problemática, se a gente pegar uma vazão pequena, por exemplo, ou só um complemento, essa vazão pequena, se ela não for no momento de escoamento do rio, pode nem chegar no açude e vai ser paga. Então, ou seja, é um processo tão complicado que era um dos fatores em termos de infraestrutura mais favoráveis para melhorar o cenário, e nem ele está com essa certeza absoluta de como é e nem como é que vai, o quanto vai melhorar o cenário. Então, os desafios são muito grandes ainda, né? A Sandra quer fazer a pergunta. Tem duas. Jane, você falou da questão da cobrança, e voltando um pouco para a questão da cobrança, né? Quando eu estava fazendo a pesquisa, eu fiz um levantamento nas atas da administração da companhia, constava que naquela gestão lá de 2012, né, nesse período de seca, 2014,
houve um crescimento muito grande, lá está escrito assim, na clientela da companhia, né, no número de clientes, né? Como é que é possível explicar, e o aumento da arrecadação da companhia, como é que é possível explicar isso naquele contexto ali de escassez? Eu creio que esse processo de aumento de cobrança, de identificação de usuários, não foi exatamente na escassez, né? Foi mais ainda na gestão da Iselda, onde teve o levantamento, o conhecimento desses usuários, né? E aí, como teve também um grande avanço na questão da parceria com a própria CAGES, que é o maior usuário, e também com o SAIS, e depois CISAR, ou seja, os maiores consumidores em termos de valor pago, né, valor da água, e a indústria também, não pode se esquecer da indústria, que o processo de cobrança da indústria praticamente é pleno, né, é universalizado, ou seja, a indústria é cobrada no estado de Ceará, porque é muito concentrada, né, ou seja, esse processo que focou os grandes usuários e a indústria fez com que, em termos de arrecadação, identificação dos grandes usuários, facilitasse, porque houve um foco, né? Mas eu não vou dizer que os usuários médios, pequenos, que estão espalhados aí em todo o estado de Ceará, eles já estão dentro desse processo. Provavelmente muitos não, né? Mas houve um foco em termos de custo-benefício, ou seja, vamos logo atuar em cima de todo o consumo da CAGES. Foi feito um acerto institucional para que fosse cumprido esse acordo de cadastro, outorga e cobrança, né? Indústria e basicamente os grandes usuários, bem como também os perímetros, né? Os perímetros, por muito tempo, ficaram fora do processo. O tabuleiro de Russas começou, foi o primeiro a pagar, e depois a gente teve a adesão de todos os perímetros públicos, praticamente, também nesse pagamento da tarifa. O Jaguaribe Apodi é um que vem também. Agora, depois da escassez, aí tudo foi o contrário, né? Houve uma redução desses consumos, mas como assim, o consumo de indústria não foi tão afetado e abastecimento das sedes, apesar de algumas terem sido afetadas, mas muitas, a grande maioria não foi, conseguiu-se manter certo nível de atendimento, então assim, não houve uma grande queda, um impacto tão gigante assim na questão da arrecadação, da cobrança da COGE, porque havia uma grande parte que era estável mesmo durante a seca. Jane, uma pergunta aqui, logo em seguida eu volto para a Sandra, porque está próximo, é a questão que você falou que tinha os contratos, que não era outorga. Então, na realidade, assim, a Cogela chegou a fazer contrato de água bruta com irrigante, com indústria, né? E esses contratos, assim, na época de seca, tem alguma preocupação ela prometeu garantia, por exemplo, de abastecimento, vou garantir água para você, porque um contrato já não é mais outorga. A outorga tem até um caráter meio precário, né? E se tiver um contrato, assim, de fornecimento de água, como é que era esse contrato? Você passou... Eu creio, vocês, eu não tenho um conhecimento exatamente do valor jurídico, das consequências jurídicas dele, certo? Durante a fase da Iselda, eu cheguei a identificar, a gente chegou a ter conhecimento que alguns foram feitos, inclusive, antes da outorga. Mas eu creio que eram contratos de tempo, período curto, talvez só daquela locação, certo? E, à medida que o processo, nas gestões posteriores, foi um processo bem mais cauteloso com a questão da outorga, cadastro, outorga. Então, esses contratos passaram a ser vistos mais como um pós-outorga. Depois que era feito a outorga, então era feito um contrato que é a questão mais da questão comercial mesmo, contrato de recebimento do que a outorga já prevê. Então, a formalização da questão de pagamento, de cobrança, de dados do cliente, no caso, né? Então, é esse foco, mas ele passou a ter uma cautela maior e ser vinculado à outorga. Então, ele não vai além do que... Ele não pode garantir nada a mais do que a própria outorga garante. Perfeito, entendi. E outra coisa que você falou aí, muito importante, foi a questão também da fiscalização, né? E você, inclusive, sinalizou duas coisas. Primeiro, fiscalização em período úmido, a gente pode aliviar, porque tem água para todo mundo, e a gente consegue resolver. No período seco, a fiscalização intensifica-se. E dessa intensificação da fiscalização, é que alguns usuários deixam de receber água, e aí é que eles notam a importância de participar do processo de alocação negociada para defender seus interesses, né? Então, isso foi, você sinalizou nessa direção, não foi? Verdade. E exatamente numa crise mais extrema, é onde a gente começa a perceber que usuários começam a notar que ele corre risco de não receber a água e ser suspenso o seu uso se não for regularizado.
Essa experiência foi muito clara agora no Vale do Jaguaribe. Por quê? Porque houve uma série de restrições, uma delas é que você só poderia perfurar poço numa margem, variou durante esses anos, mas uma das margens adotadas foi 500 metros, ou seja, para você perfurar um poço dentro da faixa de 500 metros, ela era considerada dentro da própria área de abastecimento do própria perenização, ou seja, o lençol está sendo abastecido pela própria perenização, né? Então, como existia restrição durante um período para utilizar para irrigação no vale, ou seja, não poderia se botar bomba, e também não se poderia perfurar poço numa margem que era influenciada diretamente pela própria perenização. Então, no momento que isso aconteceu, houve um grande interesse das pessoas se declararem e dizer que estavam fora da faixa de 500 metros, então eles apareceram e demonstraram que estava fora, então eles tiveram a segurança, eles buscaram se assegurar com esse aspecto, né? Então, é um exemplo onde mostra o interesse das pessoas se aparecerem para o processo, né? Da mesma forma, pessoas que ficaram sem água abaixo daquela região do Quixeré, que a água do Castanhão não chegava além daquela região, e, por exemplo, Jaguaruana, Russas, algumas regiões ficaram desabastecidas da perenização, então começou a aparecer muita gente, irrigantes, querendo o seu direito, dizendo que já tinha o TOG, queria renovar, ou seja, ele não tinha água, mas queria entrar no processo para ter a água, e não foi possível, na maioria dos casos, nessas regiões. Agora, um fator que foi muito difícil lidar, esses não tinham uma grande participação, até porque a tarifa é maior, é a questão do camarão, né? Cassinicultura é um grande usuário, porque ele praticamente substituiu a cultura do arroz nesses vales, quando se começou muito a criticar a questão do arroz. Aí o que acontece? Muitas áreas de arroz foram transformadas, vendidas ou arrendadas para produtores de camarão, até porque o tipo de terreno e solo é praticamente similar, né? São solos pesados que evitam a infiltração. Então, houve uma grande migração do arroz, que a gente tanto, vamos dizer, combateu pelo lado do uso ineficiente de água, e aí passou a surgir um novo, e esse novo tinha um controle mais difícil, porque o arroz, de certa forma, estava dentro do perímetro, uma grande parte, e eram conhecidos, né? E a gente tinha, de certa forma, uma participação deles, a gente tinha esses números levantados dentro do processo, mas com o camarão, inclusive pela explosão de novas áreas, que só eram conhecidas se a gente fiscalizasse, e houve uma grande fiscalização em local, né, e a gente passou a ter dados importantes sobre isso. E agora, com a seca, houve uma dificuldade de conhecimento, porque alguns pararam, outros não pararam, e houve muito uso irregular de perfuração de poços em áreas irregulares, e esse processo realmente dificultou um pouco. Agora, a sorte é que a região onde tinha a grande maioria dos produtores de camarão fica abaixo de Quixeré também. Então, essa água, na verdade, não tinha, a água que chegava lá não era diretamente do Castanhão. Então, de certa forma, foi tolerado, inclusive foi acertado com o comitê nas alocações, que abaixo de Quixeré haveria uma possibilidade de captação de água em poços, ou no leito do rio, se houvesse algum escoamento, até restante da chuva, do inverno, e perfuração de poços até um certo limite, né, houve um certo controle, mas foi tolerado esse uso, até porque não tinha mais influência da água do Castanhão, não ia ter outra água para esse pessoal, então esse pessoal tinha o direito de utilizar essa água. Já quem estava no leito perenizado não tinha por quê? Porque essa água era priorizada para abastecimento das sedes municipais, como Limoeiro e até Russas, né, regiões, cidades importantes, e que tinha que ter uma grande restrição de uso, havia uma tolerância para, se não me engano, 5 hectares, algo bem pequeno, que aí era subsistência, né, e aí foi tolerado esse uso nessa faixa, mas grandes usuários foi totalmente proibido, a não ser numa perfuração de poço além dos 500 metros. Jane, como é que é, assim, só descrever aqui para a gente deixar um registro, e como é que é o mecanismo de fiscalização no período seco? Como é que a fiscalização ela opera no período seco? E que mecanismo de sanção ela tem? Bem, o processo é feito em vários frentes. Uma das frentes é a medição de vazão mesmo, né, no rio, o escoamento do rio em trechos, em seções pré-definidas, né, e são várias seções, dezenas, 20 e tantas seções pré-definidas ao longo do Rio Jaguaribe, e em alguns casos, seções aleatórias que são onde as seções definidas apresentam alguma distorção, alguma queda assim, um pouco estranha da vazão, são feitos vazões em locais específicos também, né?
Essa é a parte que vê mais a oferta, né? E a parte que vê mais a demanda, a gente tem todo aquele monitoramento através de orímetros, né? Inclusive hidrômetros em alguns usuários, onde é feito realmente a medição do consumo e, de uma forma mais assim, aleatória não, mais abrangente, a gente tem um acompanhamento de equipes que vão realmente medir consumos, né? E onde não tem um medidor fixo, né? Medir consumos, e é muito associado à própria campanha da medição de vazão do rio, porque a medição do rio identifica áreas de grande concentração de consumo, né? Então, isso norteia o levantamento. Existe também o apoio de tecnologias como a imagem de satélites. Recentemente, a gerência da COGEP, apesar que esse processo eu não acompanhei, porque é bem recente, eu estou cedido a SRH há 2 anos, né? Mas é o processo de monitoramento com drones. Algumas gerências têm feito para levantamento, inclusive, de áreas, de tipo de localização do sistema de bombeamento, ou seja, esse aparelhamento da fiscalização tende a ser bem melhorado nos próximos anos. Jane, e quando... Uma pausa, porque está carregando aqui, eu vou só colocar para carregar Tá. Para carregar, você dá uma pausa aí, né? Tá bom. Tá. Eu vou deixar gravando, depois eu corto, Edito. Porque aqui a gente sente cortar e tu volta mais para esse canal. Aí tem que... Sandra, você tem a pergunta do Senado? Aí eu vou ver aqui só o impacto, aí depois a gente volta para o Senado via incerteza climática. Tá, eu só queria saber, assim, ainda nesses mecanismos aí, se as comissões de acompanhamento, elas também ajudavam também seria um mecanismo de fiscalização que foi acionado. Pronto. A gente aciona isso, depois a gente volta para o Senado. Viu, Jane? Então, nessa linha, eu vou fazer de conta aqui para facilitar a edição, vou fazer de conta que eu estou calado aqui e faço a pergunta. Ok. Bem, Jane. Em relação ao que foi perguntado agora, pela Sandra, essas comissões, elas têm uma atuação mais forte em açudes isolados, na verdade. Porque em açude isolado o trecho é bem pequeno, são todos conhecidos, então eles dão um apoio, identifica quando falta água, eles reclamam mais quando falta do que tem excesso, é natural, né? Mas existe também a preocupação quando tem excesso, quando a água está sangrando após um determinado ponto que foi acertado, que era o limite. Então, essas comissões, elas são bem, vamos dizer assim, acessíveis em pequenos sistemas isolados. No sistema maior, a atuação tem que ser mesmo com potencial de transporte, né, que a COGET tem, com o apoio da CRH também, que tem equipes de fiscais, muitas vezes com a contribuição até da Polícia Ambiental, onde existe embarramentos, interferências no rio, que aí já entra numa questão também com apoio ambiental, né? Então, eu diria que, na verdade, essas comissões funcionariam mais nos sistemas isolados. E Jane, dado que se identifica que alguém está retirando indevidamente água, não está respondendo aos critérios da alocação, tem um toque, quais são as sanções? O que é que pode ser feito para esse usuário? O que é que tem sido feito? Bem, as sanções são desde brandas, a notificação, né, até porque se for primeira vez, não seja uma coisa que esteja causando um grande prejuízo, pode haver só uma visita, uma recomendação, mas existe, num caso mais grave, como foi o final desse período até 2016, 15, 16, houve as medidas mais extremas que o Estado vem adotando, foram todas aplicadas, né, sendo a mais crítica, a apreensão do sistema de bombeamento, né, a retirada com a polícia do sistema de bombeamento, o aprisionamento, né, fica depositado por algum tempo e esse processo, muitas vezes, vai até a nível de justiça, né, existe o lacramento de bombas, antes dessa fase da retirada, existe também o lacramento, já foi adotado, né, e basicamente a suspensão de outorga, né, do direito, né, caso descumpra, né, ou seja, todas as medidas que são previstas, possíveis de corrigir aquela interferência, né, fora do que foi definido a nível da ata da alocação, que é o que realmente define, ou então por uma definição do Conselho, né, Estadual de Recursos Hídricos, existem algumas definições que foram tiradas a nível de Conselho, né, e o Conselho
como está acima dos comitês na nossa hierarquia, né, de gestão de água, de decisão, e fora de decisão, então algumas decisões que o Conselho tomou também foram aplicadas às sanções pertinentes, né? Tá certo. Jânio, você falou que um dos problemas de formação crítica é a questão dos cenários do clima, né? Porque a gente não consegue antever com um ano, dois de antecedência, qual vai ser o cenário de vazão, e os reservatórios têm essa característica de regularização plurianual. E você, por isso, sinalizou que se a gente fizesse medidas muito restritivas, ia ter um grande arrependimento, né, de a gente poder tomar medidas muito severas agora, e em 2, 3 anos ter cheia, e as pessoas dizem, para que eu fiz tanta restrição no consumo, fui tão impactado se era desnecessário. Você levantou essa questão, e a Sandra está querendo lhe fazer uma pergunta exatamente dessa direção, sobre a cenarização, né, sobre a construção de cenários. Por favor, Sandra. Não, Joane, eu só gostaria que você falasse um pouco como vocês constroem cenários para alocação, né? E se nesse período que você está aí, desde o início na companhia, o que é que mudou em função da escassez no período da seca? Houve alguma mudança nesse processo de construção de cenários? Os nossos cenários, eles geralmente eram construídos, você faz um pouco antes do metade do ano, que coincide com o final da quadra chuvosa, né? Então, naquele período ali de maio, principalmente maio até junho, o que a gente tem de informação nesse momento. Então, por exemplo, em maio, a gente não vai ter uma previsão climática para o próximo ano segura, que a gente possa realmente colocar como um componente que você vai confiar. O nível de erro é muito grande nesse momento. Então, esse é o primeiro grande impeditivo, né, para um processo mais qualificado, né? E a gente eu posso dizer que o fator que mais influencia o cenário, que não é esse climático, por essa impossibilidade, é o fator reserva mesmo. A reserva hídrica é quem comanda talvez 70% ou 80% da decisão. Ou seja, você tem uma reserva satisfatória, aí você faz uma simulação. Essa simulação, na verdade, é mais interna, é técnica dentro da COGE, em parceria, muitas vezes, com o DENOX, com o açude federal, onde você faz uma simulação de rebaixamento do açude em 18 meses, ou seja, até o início da quadra chuvosa do ano, não do ano seguinte, mas do segundo ano seguinte, né? Então, esse processo faz com que a gente tenha uma segurança hídrica, entre aspas, mesmo com a seca no ano seguinte. Esse é o nível de garantia que a gente busca inicialmente, né? Ou seja, a gente não considera recarga no ano seguinte e considera que a gente ainda atinge até o começo das chuvas, vamos dizer assim, do outro ano. Então, é um processo que, dentro do nível de oscilação de reserva que a gente vinha tendo ao longo desses anos, ele se comportou bem razoavelmente. Por quê? Porque uma seca de um ano praticamente não iria causar um impacto como consequência da alocação, ia considerar um impacto porque o açude já estava seco, ou baixo. Mas esse processo, em até 2 anos, ele se mostrava satisfatório. Por quê? Porque mesmo, como a gente considerava recarga zero no ano seguinte, a gente sabe que alguma recarga normalmente tem, pode até ser zero mesmo, mas normalmente tem algum nível de recarga. Isso já era um ganho. Então, isso já ajudava a que esse açude atingisse o segundo ano de inverno praticamente com certo conforto. Já podia chegar a março, podia chegar a abril, só com essa recargazinha que poderia ter adiantado 3, 4, 5 meses na capacidade de perenização daquele açude. Então, esse era o primeiro fator. O outro fator é que o segundo ano também, a gente não estava nem dentro da conta, era fora da nossa margem, mas o segundo ano também tinha alguma recarga. Então, veja como é que acontecia. A gente terminava tendo 2 recargas que a gente não considerou, e fazia com que o segundo ano terminasse acumulando um ganhozinho de 3, 4 meses, depois mais 3, 4 meses, e chegasse próximo ao fim do ano, desse segundo ano, né? Então, esse processo, como eu disse, com 2 secas, ele pode até funcionar, e funcionou razoavelmente em grande parte dos casos. Até porque a gente teve uma sofisticação maior, esse era o processo original, certo? Acho que da década de 90, mas houve uma sofisticação maior com
que teria um comportamento muito crítico, mesmo ele se comportando até o final do segundo ano, dos 18 meses, mas se ele só chegasse com a água suficiente mesmo para secar em janeiro, a gente já tinha um nível de restrição. Então, já não ia aplicar a vazão levantada, que era aquela da demanda normal que vinha nos anos anteriores, que é uma referência que a gente tinha no ano anterior, desde que a reserva fosse similar e que o cenário climático, apesar de tão duvidoso, mas que não apontasse para algo tão anormal. Porque, como eu estava dizendo, mesmo sem termos, né, uma previsão concreta, mas quando se trata de El Niño, esse El Niño ele tem uma antecipação maior e deixa o nosso psicológico mais cuidadoso. A questão psicológica que eu vinha falar tem um pouco a ver com isso. Um ano que é anunciado pelos estudos aí, que é de El Niño, que às vezes é até um ano de antecedência, ou 8 meses, 10 meses, esse ano tem um componente psicológico, onde a gente pode adotar uma restrição maior, e já não aplicar essa regra simplesmente. Aí a gente já coloca essa regra e mais um componente de redução da vazão, conforme o cenário de reserva daquele momento. Se for muito restrito, e se for mais ainda, por exemplo, se for uma restrição que ele não chega ao final do ano seguinte, pode-se adotar metade da vazão, aí ele já chegaria o ano seguinte, mas já tem restrição. Ou seja, tem vários níveis de restrição, e pelo menos eu creio que, bem antes dessa seca, eu trabalhava diretamente nisso, e a gente redigiu, que eu posso até disponibilizar, um modelo de alocação que é exatamente baseado nisso aí, em 3 faixas de cenário de restrição, com base nessa simulação que a gente falou. Então, assim, era um modelo que funcionava muito razoavelmente até o histórico que a gente viveu antes de 2012. Mais uma seca de 4, 5 anos, bota a perder tudo e mais. E a gente não acha que vai resolver esse problema jamais com uma seca de 4, 5 anos, a não ser que a gente esteja vivenciando um nível de tecnologia absurdamente eficiente aqui e que a gente tenha um processo de fiscalização muito eficiente, de conhecimento da demanda muito eficiente, ou seja, tudo que a gente não tem 100%, a gente tem que chegar a quase 100% para começar a pensar em um equilíbrio nisso. Agora, eu coloco um fator a mais, que é um fator novo, exatamente consequência dessa seca, esse fator, e que pode dar um cenário um pouco mais confortável para a gente, principalmente considerando a necessidade de ter priorização de uso, se a nossa gestão sempre vai ter a questão do uso para abastecimento humano como prioritário, então isso facilita a nossa vida. Por quê? É exatamente o projeto Malha d'Água. O projeto Malha d'Água cria uma alteração muito significativa nesse processo de risco e de garantia hídrica. Resumindo, o projeto Malha d'Água, ele selecionou açudes estratégicos com capacidade de perenização bem maior, que atravessaria, vamos dizer, 2, 3 anos, até mais de seca, e passam a ser os grandes pulmões, né, os grandes mananciais para o projeto. Então, um exemplo bem claro é o próprio projeto inicial, que vai ser bacia do Banabuiú, né, vai ser o projeto Banabuiú Sertão Central, a partir do açude do Banabuiú, onde a gente tem, nessa bacia, diversos açudes de porte médio que têm tradição de irrigação, podemos citar Fogareiro, Serafim Dias, Patu, Pedra Branca não, que já é de outro sistema. Mas a gente tem esses açudes desse porte médio, que são açudes que perenizam 80, 100 quilômetros, importantes para a produção de feijão e outras culturas, principalmente recentemente a questão da manutenção da pecuária leiteira, né? Questão de capim, tudo isso, esse processo, no momento que o sistema de abastecimento, não só das sedes, de todas as cidades que estão dentro da bacia do Banabuiú, em cada projeto, né, com a sua cidade. Nesse caso, 9 cidades da bacia, não são todas as cidades, porque outro projeto futuro cobrirá o restante da bacia do Banabuiú. Mas esse projeto, que cobre 9 sedes municipais e todos os distritos, é bom observar isso, todas as sedes distritais desses 9 municípios são diretamente abastecidos, serão abastecidos também diretamente por adutora. Então, esse processo, com muita eficiência de água, de qualidade, e com o manancial, esse sim vai ser o manancial que vai ser operado na nova ordem. É o novo normal, vamos dizer assim, o novo normal que eu conheço é esse aí, é o do Banabuiú, é o novo normal. Não vai mais ser colocado aquela vazão absurda de 10 metros cúbicos por segundo para o perímetro de Morada Nova, como chegou até 12. Isso já vem sido aplicado em prática por força da necessidade. A seca na região do Banabuiú tem sido tão crítica que praticamente, desde 2013, 14, que o perímetro irrigado de Morada Nova
não recebe uma gota d'água do açude de Banabuiú. Lá o processo foi aquele processo que, por um momento, teve aquela compensação para não irrigar o Estado durante um ano, para poder salvar, inclusive, o complemento da região metropolitana de Fortaleza. O Estado adotou a política de compensar os irrigantes do Morada Nova. Então, ninguém irrigou. E, a partir da seca, não precisou mais nem fazer essa compensação, porque essa compensação ela só é feita quando você tem um restinho de água e que você negocia aquela água para outra região. Então, você está compensando. Mas quando o açude seca por seca, ou está sem condições naturais por seca, não existe essa política, né? nem faz sentido. O que existe infelizmente, fechamento do perímetro para a água do Banabuiú. Infelizmente, eles tiveram um grande esforço de conseguir manter alguma coisa com água de poço, porque tem uma região bastante produtora de água subterrânea naquela região. Mas, enfim, o que eu queria dizer, em resumo, é que já existe uma mudança vamos dizer, na política de alocação, no momento em que vai sendo implantado os malhas d'água. Nessa região, por exemplo, os açudes que têm menor interesse agora para abastecimento de sedes municipais, de grandes populações, eles ficam com risco, esse risco famoso que a gente colocou, será que coloca o risco maior ou menor? Ele pode ser um risco maior agora para esses açudes. Ele pode atender, conforme a alocação deseje, que ele atenda mais irrigação, mesmo que com 3 anos ele seque. A gente não vai, claro, fazer conscientemente, dizer, não, vamos secar esse açude, não. Mas se houver uma seca, a gente sabe que pode entrar nesse risco. Mas a gente vai ter a água de abastecimento humano totalmente garantida pelo açude de Banabuiú. Só para dar uma ideia, o açude de Banabuiú, que operou com 12 metros cúbicos por segundo, com o projeto Malha d'Água, se ele quiser, ou seja, se o processo permitir, ele pode operar só com um ano crítico, só com a vazão do abastecimento lá, que não chega a 600, 700 litros por segundo. Ou seja, menos de 10% da água que era utilizada. Então, isso até responde, e o Banabuiú tem garantia? Eu digo o seguinte, ele operando com 10% do que era. Se ele não tiver garantia, é porque a gente está numa região muito mais problemática do que a gente pensa. E isso talvez possa até acontecer, não é impossível não, porque a região do Banabuiú, Sertão Central, é a região mais afetada ao longo de todo esse período de seca. Aí fica a pergunta, será que essa região mudou o regime climático? Que a mudança, ela atuou nessa região e não atuou bem, tanto nas outras? Pode ser. A gente tem uma grande preocupação com isso. Obrigado. A Jane quer fazer uma pergunta. Giane, agora, recentemente, em fevereiro, nós fizemos uma pesquisa de campo, né? E, assim, eu fiquei nas partes do Baixo e Médio Jaguaribe. E chama a atenção quando a gente compara o médio, os dados que vieram das outras regiões, por exemplo, a bacia do Banabuiú, do Alto, é que, assim, a insatisfação com a visão da alocação das outras, que é positiva predominantemente, dessas regiões mencionadas, é muito diferente da região do Baixo Jaguaribe, por uma contingência geográfica, acaba recebendo muito pouco e acaba, assim, em muitas situações, sendo sacrificada, assim, né, por conta de estar localizada, assim, numa situação geográfica que para chegar à água do Castanhão é muito mais difícil, e também por ter crescido a cassinicultura, que é apontada como sendo mais um fator que, ou seja, que drenaria essa água, impedindo que chegasse lá. O que a COGE pensa sobre isso? O Malha d'Água vai trazer mais, assim, alguma solução para as regiões do Baixo Jaguaribe, os municípios? Bem, a região do Baixo Jaguaribe, sobretudo a Quixeré, como eu falei, né? A partir de Russa, e Jaguaruana para baixo foi muito crítico. Essas regiões realmente coincidiu de ter esse período mais crítico exatamente na época de crescimento da cassinicultura. Então, esse fator é óbvio que iria gerar uma grande insatisfação, porque realmente não foi possível atender. Apesar de que, no período de 2012 até 2014, não a COGE exatamente, mas o processo de alocação, a decisão é do comitê, né? Mas o processo de alocação permitiu que tivesse um esforço muito grande de tentar abastecer as regiões.
houve períodos em que a vazão do Castanhão chegou a passar 30 metros cúbicos por segundo, e isso é um dos erros, mas um erro, entre aspas, porque é um erro que a gente não tinha consciência do que viria pela frente, mas em função de atender essa região, isso aí é um lado que teria que ser reconhecido também por esses usuários, né? Então, nesse esforço, eu não diria também que foi um esforço só para atender eles, na verdade, o esforço era para abastecer também o canal do trabalhador, e complementar a região metropolitana de Fortaleza, que também estava bastante crítico, né, nessa época. Né? Mas, como a gente não proibiu o uso deles, então eles estariam sendo também beneficiados por essa água. Né? Então, de certa forma, esse uso acima do ideal, que foi feito para tentar abastecer Fortaleza via Canal do Trabalhador e mantendo esses usuários, foi o que levou a uma dificuldade maior do Castanhão a partir de 2015. Então, existe essa coisa, né, que por tentar manter a normalidade, a gente teve que depois retroceder e foi muito pior, né? E, então, a gente tem que considerar. Agora, houve também dificuldades com as compensações que estavam sendo vistas para essa região, principalmente para manter, pelo menos, o abastecimento das comunidades. Em relação aos pais, a maioria delas se saiu muito bem, Aracati se saiu bem, Palhano, algumas cidades mais ajusantes foram até melhor, por quê? Porque houve um potencial muito bom de postos. E a questão de postos foi uma sorte, porque não havia tradição, nem da COGÉ, nem da Secretaria, apostar em postos como solução para abastecer uma sede municipal. Isso foi realmente já o desespero, a falta de opção que levou, não haveria tempo para fazer grandes adutores, os mananciais, que poderiam subir, eram muito distantes e estavam críticos também, né? Então, houve uma aposta na questão de postos e funcionou bem para 70%, acho que, das sedes municipais dessa região. Então, a nível de, vamos dizer assim, da administração municipal, não haveria tanta crítica, né? Foi um esforço. Agora, a crítica pode ser voltada para onde? Para comunidades ribeirinhas. Essas comunidades não tiveram a mesma, o potencial de água que tinha, né, para sedes, e existem regiões do próprio Rio Jaguaribe que, por que pareça, não tem água de aluvião. E os aluviões, de um lado, por exemplo, lado esquerdo tem, e do direito não tem nada, não dá água, e quando dá é muito salobra. No próprio aluvião do Rio Jaguaribe, existem essas particularidades de bolsões, que é bem favorável em alguma região, como, por exemplo, Jaguaruana. É bem favorável numa região mais para o interior, mas a sede sofreu. Então, no caso, a gente tem o conhecimento, a consciência de uma grande intensificação de Jaguaruana, pela dificuldade que, evidentemente, foram feitas na tentativa de hipótese, que não deu resultado. Somente com o tempo, quando a gente conheceu melhor a realidade, identificamos que os postos melhores eram distantes da sede, e esses postos são os mesmos que são utilizados para Camarão, tem uma concorrência, mas foi feita uma adutora desses postos, e hoje, mais recentemente, foi praticamente solucionada essa questão do abastecimento de Jaguaruana, mas houve um grande período de sofrimento. Mas a maior reclamação é na atividade produtiva, né? Já foi explicado. Obrigada. Jane, você falou uma pergunta que você fez uma pergunta que você fez dois comentários muito interessantes também aí, que era só para poder aprofundar um pouco mais. Um é que há uma compensação lá no Banabuiú. Você estava se referindo, quando você falou compensação no Banabuiú, a um experimento tipo o Águas do Vale, financeira, essa compensação que o Estado estava dando, ou era uma compensação hídrica a partir de algum outro manancial? Esse era um ponto. E depois eu tenho um outro complementar bem rapidinho também. Compensação houve no período do Águas do Vale, né? 2003, se não me engano, né? 2001. Não, 2001. Esse que eu falo foi, se eu não me engano, foi no começo dessa seca, não estou bem certo, ou se foi em 90, 98, não, foi mais recente mesmo. Acho que foi no começo dessa seca, certo? Esse foi uma compensação a nível estadual, vamos colocar como se fosse um Águas do Vale estadual. O governo do estado que fez uma compensação financeira para compensar o uso de parte da água do Banabuiú para complementar o eixão, né, para chegar e ajudar um pouco a escassez que a gente estava vivendo na região metropolitana de Fortaleza. Esse foi o processo, né? Então, ele foi só durante um ano. Na época do bombeamento do Banabuiú para foi da estação de bombeamento para o eixão.
Foi chão, aquele 2 metros cúbicos por segundo, mais ou menos, É, foi por aí. nesse período, é. Tá, então houve uma compensação financeira nesse período. E a segunda questão Não, é você, exatamente... eu estou terminando, eu não completei. A outra compensação, ela foi dada a nível da intensificação de estudo do potencial hídrico subterrâneo exatamente no período de Morada Nova. Houve um grande trabalho de identificação e apoio também de perfuração com a Sohidra, certo? Dentro do perímetro, o que permitiu vamos dizer assim, uma resistência maior do perímetro nesse período, inclusive com a pecuária, né? E houve também um grande esforço, e isso foi generalizado no Estado, de não permitir que nenhuma sede municipal entrasse em colapso. Um desafio muito grande, houve dificuldades imensas, mas a prioridade do Estado maior, que foi exatamente o período que eu acompanhei no comitê, no grupo de contingência hídrica, que é vamos dizer, o colegiado que o Estado montou, uma força-tarefa com vários órgãos, para poder priorizar, estudar e definir quais eram as ações. Então, isso eu sou testemunha que o Estado teve um esforço muito grande, muito técnico, em identificar cidades vulneráveis para a questão de colapso de abastecimento, e todo o esforço foi feito para evitar isso, basicamente com as construções de adutores de montagem rápida, que onde foi possível, ela foi feita. Praticamente eu poderia dizer que onde era viável um adutor de montagem rápida, ela foi feita, não houve restrição para isso. Onde não tinha manancial, não tinha jeito, aí partiu-se para poços, né, bateria de poços, e muitas vezes tivemos que ter a complementação da Operação Pipa com a Defesa Civil Estadual, já que o Exército atuava mais na zona rural. Então, esse foi o esforço maior que eu vi, foi muito, muito bem sucedido, uma coisa mesmo assim, digna de se considerar uma grande atuação do Estado, porque houve um fator novo também, que foi a grande interação institucional. Isso foi inédito para mim. A CAGES e a Sohidra, juntamente com a SRH e COGÉ, dentro desse processo, atuaram como se fosse um time só, né? Então, isso foi um fator de bastante, uma componente bastante forte no desempenho desse trabalho, né? A interação com a CAGES, por exemplo, fez com que a CAGES identificasse as suas vulnerabilidades, os pontos críticos, e a Sohidra imediatamente respondesse, juntamente com a CAGES também, cada um fazendo uma parte, né? A COGÉ fazendo a parte de levantamentos e principalmente a parte de locação de poços, né, a Sohidra perfurando, ou seja, essa interação que até hoje existe, né, o grupo continua reunindo, né, apesar de não ter uma situação grave de seca hoje, foi um grande fator também para compensar, vamos dizer assim, de uma forma geral. Gente, vamos explorar mais um pouco, então, essa discussão do grupo de contingência, que eu acho que é uma experiência também que a gente precisa documentar e aprofundar. Então, primeiro, ele foi criado pelo governador, não foi? Um decreto. O ano foi 2013. Eu queria que você confirmasse um pouco isso. Aí, alguns pontos, assim, como é que funcionava o grupo? Reunia-se nas sextas-feiras? O que é que ele observava? Como é que era o processo de tomada de decisão deles? Quais eram as instituições que estavam presentes? Então, assim, quais eram as instituições que estavam presentes? Quando foi criado? Né? Como é que era essa dinâmica de tomada de decisão dele? Bem, o processo do grupo contingente não pode ser falado sem falar do Comitê da Seca. São duas coisas diferentes, né? O Comitê da Seca foi uma iniciativa mais a nível de Ministério da Integração na época, para todos os estados que estavam sofrendo a seca, sobretudo aqui no Nordeste, né? Onde, em parceria com o Estado, foi implementado esses comitês para tratar com diversos órgãos de vários aspectos da seca, não só da segurança hídrica, né, do abastecimento, mas também das situações de crédito e também dos programas de sementes, programas de seguro, né, seguridade social em relação à seca, né. Então, houve essa iniciativa que eu acho que foi até muito precoce, de certa forma, porque foi no primeiro ano de seca, 2012, e maio, não tínhamos nem terminado, na verdade, a quadra chuvosa, né. Então, já nesse primeiro momento, esse comitê foi implementado. Eu creio que foi mais pela questão da gravidade, da previsão que se tinha do El Niño, então, realmente, as ações estavam no clima de serem tomadas, até porque havia, como eu digo novamente, psicologicamente, uma tendência de coisas muito difíceis a se atravessar, né? Então, assim, a partir desse comitê da seca, que se reunia no prédio dos bombeiros, né, onde a gente tinha uma participação mais efetiva da COGÉ, Defesa Civil, do Exército, CAGES, ocasionalmente também da Sohidra, entre outros órgãos que vinham participando, e havia um grupo de trabalho, aliás, 3 grupos de trabalho, um deles era o grupo de trabalho de segurança hídrica,
era exatamente o que reunia esses órgãos que eu acabei de citar. Esse grupo de trabalho, ele começou a ter um trabalho muito interessante de identificação, era como se fosse os primórdios da atuação do grupo de contingência. Essa questão de identificação das localidades problemáticas, de dados sobre o nível de oferta hídrica, situação do açude, que eu, nesse caso, levava os dados da COGÉ, acompanhava a parte de oferta, a CAGES e os SAIs, com o apoio das nossas gerências regionais, traziam os dados das localidades que tinham grande ameaça de ter problema de abastecimento, isso em termos de sedes municipais, praticamente, alguns distritos importantes também foram considerados. Então, esse trabalho praticamente determinou o estilo de trabalho que foi adotado em seguida pelo grupo de contingência, porque já era um trabalho de identificação tanto da questão das dificuldades de abastecimento, da questão da oferta hídrica, simulações, cenários já eram feitos, e como a gente tinha esses dados, a tendência natural é que a gente produzisse relatórios com sugestões, com recomendações, onde normalmente a COGÉ, como eu era da COGÉ, a COGÉ era o primeiro órgão que tomava aqueles documentos como uma orientação até de política de Estado. Passou a contar com a SOHIDRA nesse processo. A Secretaria de Recursos Hídricos não era tão participativa ainda nesse processo, até porque era uma época que a COGÉ vinha, vamos dizer assim, tomando mais a frente, né, dessas ações de gestão e tudo. E com a chegada da gestão do Camilo, 2014, né, se não me engano, é que a gente teve uma iniciativa bem logo no início, fevereiro de 2014, de lançamento de um plano estadual, não sei se o nome é exatamente esse, de segurança hídrica, né? Houve um plano que o governo fez exatamente pegando muitos dados que esse grupo de trabalho já vinha fazendo, né, alguns relatórios, e a COGÉ absorveu isso, de certa forma até tomou para ela um pouco dessa organização, juntamente com o IPES, que participou na época também para fazer um levantamento de outros dados relativos à questão da seca, e aí foi montado esse volume, né, que foi publicado, né, que foi o Plano Estadual de Contingência Hídrica, alguma coisa assim, eu não estou bem certo do título, logo no início do governo Camilo, né, e houve uma certa migração desse grupo de trabalho, mesmo antes do governo Camilo, a gente, na época do Renes ainda, com o secretário César, né, lá na SRH, houve um momento em que esse grupo de trabalho que se reunia nos bombeiros foi convidado a se reunir dentro da COGÉ, uma puxada que o Renes deu, exatamente quando o Renes percebeu que ali tinha muito material para se identificar as questões mais vulneráveis, já era uma preocupação também do governador na época, né, do CID na época, e então, como o Renes era muito próximo do CID, ele viu aquilo como vamos dizer assim, uma fonte de informação bem útil para orientar as ações do Estado, mesmo ainda como sendo um grupo de trabalho do Comitê da Seca. A partir do momento que o Renes assumiu a Secretaria de Recursos Hídricos, com a saída do César, esse mesmo grupo foi puxado para a Secretaria. Então, ele tomou um aspecto maior de decisão, porque já era o secretário que estava utilizando aquilo diretamente como se fosse um grupo dele, de orientação técnica dele, né? E a gente, de certa forma, foi se desvinculando do Comitê da Seca, passou a ser um grupo ligado à Secretaria, praticamente. A gente participava ainda do Comitê da Seca só para informar o que é que foi feito, mas já era um grupo da Secretaria nessa época, né? Então, já na gestão do Camilo, também com o apoio lá do Elcio Batista, né, que na época é chefe de gabinete, ele passou a ser o coordenador, o Elcio, né, coordenador desse grupo que se passou a chamar Grupo de Contingência. Eu creio que foi 2014 para 2015 o início dele. Não foi, eu não sei nem se foi formalizado, mas foi um grupo que se reuniu, né, entre esses órgãos, principalmente CAGES, SOHIDRA, SRH e COGÉ, Defesa Civil e Exército ocasionalmente, e a gente teve, então, toda a política estadual de convivência com a seca, todas as ações de abastecimento para evitar problemas de desabastecimento e até colapso, foram tomadas diretamente com base nos relatórios desse grupo. Eu era o relator do grupo, né, onde eu compilava todas as informações de oferta hídrica da COGÉ e também pegava as informações da situação de abastecimento com a CAGES e com o SAIS através das nossas gerências. Então, esse foi o histórico do surgimento desse grupo e, de certa forma, ganhou grande notoriedade pela quantidade de ações que foram definidas a nível desse grupo. Praticamente toda a política de poços da SOHIDRA, aquisição de novas máquinas perfuratrizes pela SOHIDRA,
várias adutoras de montagem rápida que antes vinham sendo feitas diretamente pela COGE passaram a ser feitas no âmbito desse grupo, né, a decisão diretamente pela Sohidro, né, a maioria delas. Então, esse é, em resumo, o trabalho desse importante grupo que foi montado no Estado, né. Pelo que eu entendi, então, na realidade, tinha a informação que vinha lá ou do SAI ou da CAGES de problema de abastecimento, aí cruzava com as informações de estoque de água da COGE, aí vocês identificavam qual era o nível de criticidade. Fazia o nível de criticidade, né? Cenário de período que a gente tinha de ação, né? Qual é o prazo de ação. E com base no prazo de ação, eram vários fatores, certo? Prazo de ação que a gente tinha, que é o tempo de duração do manancial, população envolvida, ou seja, porte da localidade, nível de qualidade de água, que em alguns casos levaram a ter colapso por qualidade de água, dificuldades de alternativas, regiões que, por exemplo, não tinham potencial para poço, tinham um nível. A gente fazia uma discussão em vários desses tipos de fator para balancear qual era o peso daquela criticidade. E aí definia a criticidade e a ação era tomada em cima disso, e foi muito, muito bem aplicada esse critério, no sentido de que praticamente a gente conseguiu priorizar o que era realmente para ser priorizado, né? E era reunir-se toda sexta-feira, né? Toda sexta-feira, lá no Palácio da Abolição. E aí você tinha o peso até do gabinete do governador para mobilizar esse grupo, né? Como a coordenação era feita não só pelo Elcio Batista, mas também pelo Teixeira, eram dois a nível próximo do governador, onde aquelas decisões, aquelas informações, normalmente eram aprovadas, né, eram definidas também juntamente com o governador. As decisões maiores, né, era definido que envolvia muito recurso, inclusive a reposição de recursos para a Sohidra, a decisão de comprar novas máquinas, recursos para a adutora de montagem rápida. Claro que a adutora de montagem rápida teve muito participação em alguns momentos também da Defesa Civil, no sentido de receber recursos federais, né, do Ministério da Integração, da Defesa Civil Nacional, repassada para a Defesa Civil Estadual. Algumas foram feitas com recursos diretamente do Estado e recursos da COGE, mas, à medida que o tempo foi passando, o processo se organizou e a gente teve muita parceria com recursos federais. Aí, como você estava nessa parte da coordenação de receber o documento, organizar, sistematizar... Relatoria. Aí você pegava as informações da COGE, de oferta, da CAGES, tal, organizava essa base de informações, discutia lá com o grupo todo para validar e ajustar o nível de criticidade. Aí, a partir daí, para cada nível de criticidade, identificava qual era a solução de abastecimento para aquela localidade, né? E aí, qual a localidade prioritária e qual a ação possível para ela? Aquela ação prioritária. E aí, quais são as tecnologias mais utilizadas? Engate rápido, perfuração de poço, como é que era? A tecnologia mais eficiente, onde foi possível, onde existia manancial e proximidade, com certeza eram as adutoras de montagem rápida, né? Até porque a questão de água subterrânea era uma incógnita muito grande, a gente tinha situações em que os poços davam seco, creio que 35% dos poços eram secos ou improdutivos, e regiões que era bem mais do que isso é uma média, né, vamos dizer, regiões como Boa Viagem, a gente teve mais de 100 poços perfurados e praticamente 20% a 25% tinha alguma produção que depois baixava muito, ou seja, quando a solução era possível ser a partir de manancial superficial, a gente sempre dava prioridade. E dessa forma, a gente crê que foi construído, sei lá, 40, 50 adutores de montagem rápida. Uma contagem que eu fiz há um certo tempo, eram mais de 60 localidades, a maioria sedes municipais, diretamente beneficiadas por essa modalidade de solução, em que, inclusive, eram localidades grandes, algumas, né, médio, grande porte, que teriam colapso absoluto se não fosse essa solução. Não teria outra forma de evitar, como a situação emblemática de Crateús, né? E toda a região ali da Sertão de Crateús, região da Sertão do Curu também, do Vale do Curu, houve regiões, Sertão Central, que houve cidades que com certeza a gente teria colapso se não fosse essa solução. A segunda solução é exatamente a bateria de poços. Essa é uma solução muito difícil, porque como o critério do Estado
Não era fazer 10, faça 10 poços ali, se der, deu, se não der, não deu. Não é esse o critério. O critério era arranjar água para satisfazer satisfatoriamente, naquele momento, uma demanda mínima requerida, que poderia ser 80% da normal, né? Uma demanda de contingência. Então, a tendência é que algumas localidades fez com que a gente perfurasse 100, 150 poços, enquanto outras com 3 poços resolvia. Depende muito da região. Então, o critério era achar água, até contar uma quantidade de água satisfatória para a localidade. Não vou dizer que todas conseguiu-se, né? Mas em alguns casos a gente conseguiu atender muito satisfatoriamente só com poços. Outras soluções, assim, foi de forma bem criativa, temporária, bem local, foi soluções que a gente passou a chamar de Poço de Jacó. Esses Poços de Jacó nada mais é do que uma escavação do aluvião, o rio mesmo estando seco, era feita uma escavação larga e profunda do aluvião, criando um lago naquele aluvião. Essa solução, muitas vezes criava água de qualidade até razoável, já que é uma água do aluvião, né, onde não era salobra, né, e essa solução é uma solução intermediária. Por exemplo, 3 meses enquanto faz um adutor de montagem rápida, você tem água ali para 2, 3 meses daquele manancial, que se for o caso, cava de novo, no outro local, e aí a gente ganhava tempo. Associado a essa solução artesanal, a gente teve também a utilização de máquinas de rebaixamento de lençol freático, que é usado na construção civil. Elas conseguem fazer uma sucção bem rápida e eficiente, exatamente da região de aluvião, mesmo sem ter água aparente, né, de forma que aquela sucção era canalizada e colocada num reservatório de reunião, e daí também feito aquele abastecimento provisório. Basicamente era isso. Obrigado. Vou passar para a Jane, mas antes disso, só para fixar, tiveram adutoras rápidas, de GAT rápido, que teve um primeiro de 190 quilômetros, né? A do Araras, lá para o sertão de Crateús, né? E houve um aumento, um aprimoramento também nos estudos geofísicos nessa locação de poço, né? Antes tinha uma ineficiência ainda maior, parece que a COGÉ, junto com a Sohidra, andaram fazendo aí mais estudos geofísicos de locação de poço, não foi, Jane? Aí a Jane quer fazer uma pergunta também. Aí você responde as duas. Obrigado. Okay. Tá. Eu gostaria de fazer uma pergunta com base no que você falou desse grupo, né? E com base aqui nas questões no que a gente queria saber. Então, esse grupo misto de trabalho envolvendo as principais instituições relacionadas aos recursos hídricos e diretamente ligado ao governador, a partir do chefe de gabinete, seria um diferencial dessa seca bem longa que você coloca? Você acha que ele foi fundamental pela rapidez, que ele superou burocracias que levaria muito mais tempo no sentido de atender mais prontamente a população? E a outra pergunta, assim, eu ouvi algo, né, no campo sobre essa coisa de umas adutoras com os canos ruins, assim, eles falando, será que seria essas? Mas pelo que eu entendi é porque a ideia é de que os canos no instante quebrava, alguma coisa assim, mas é porque realmente o que se queria não, era a urgência daquelas pessoas não passar sede, né? De repente seria isso, né? Bem, eu vou responder logo a última, que está mais quentinha, certo? Depois você me relembra a primeira. Em relação ao grupo, com certeza a atuação desse grupo foi muito essencial, inclusive foi motivo de replicação em outros estados, quando eles vieram visitar, entender por que o estado estava sobrevivendo tão bem, com ações tão práticas assim em relação à seca. Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, todos tiveram delegações e contatos de técnicos que ficaram bem assim pressionados com o nível de trabalho, né? E, sobretudo, com uma coisa que eles não tinham muito fácil lá, que era a integração muito harmônica dos órgãos-chave para tomar essas decisões, né? Eu reforço mais uma vez que o relacionamento da CAGES com a COGÉ e com a secretaria é muito bom. Melhor do que muito casamento por aí, viu? É uma coisa que realmente foi chave, né, nessa questão aí. Então, o fato da questão da tecnologia em si que você citou, das adutoras de montagem rápida, foi uma experiência também colocada na prática sem nenhum referencial, sem nenhum conhecimento prévio, foi uma inovação
que foi colocada pelo potencial que tinha de rapidez, e realmente a rapidez se mostrou dentro das previsões, né? Agora, o que acontece? Quando foi definida essa solução, os fatores que a própria indústria envolvida na construção desse tipo de aço nos passou para os primeiros técnicos envolvidos, no caso eu, o Helder da CAGES e o Yuri, atual superintendente da Sohydra, foi quem trabalhou mais, assim, tecnicamente na avaliação dessa alternativa. Os elementos, o Ramon também e o Lucena, se não me engano, o Lucena e o Salles, lembrando aqui de outras pessoas que participaram efetivamente dessas discussões iniciais, né? E também um outro grupo da CAGES. O que acontece? A gente teve dados das indústrias, no sentido que era um tipo de aço mais leve, que poderia suportar bem a implantação aérea, sem precisar enterrar, e que a conexão era bastante prática e rápida, como se fosse um tubo de irrigação. Você encaixa no outro e vai embora. Não que seja assim, mas era uma conexão rápida. Então, até a discussão do próprio nome da adutora, no início era de engate rápido, adutora de engate rápido. Mas quando a gente, aí foi até uma observação minha, numa reunião que a gente teve para fazer um documento, foi um documento técnico, escrito exatamente 3 pessoas, eu e o Helder, onde a gente defendeu essa tecnologia para o Rennes, que, por sua vez, iria defender para o governador. Foi daí que a ideia foi aprovada pelo governador Cid Gomes, na época. Então, o que acontece? Quando a gente foi fazer o documento, a primeira coisa que me chamou a atenção é que não era uma adutora que apenas tinha um engate rápido. Ela tinha engate rápido, ela poderia ser montada rápido, poderia ser superficial, poderia resistir à ferrugem, poderia ser, inclusive, mobilizada para outra região. Isso foi feito na prática, é bom observar. Ela foi retirada de um município para outro, porque aquele foi resolvido. Então, ela tinha tantas vantagens em relação que não era só um engate, era todo o processo de montagem rápido. Então, por isso que eu que batizei esse nome adutora de montagem rápida, com base nessas vantagens ligadas à montagem como um todo, ou seja, que não é enterrada e tudo mais, né? E a desmontagem rápida também, né? Então, essa foi a questão. Agora, houve algumas coisas que não foram claramente repassadas pelas indústrias, ou até mesmo as indústrias nem sabiam desses fatores que levaram até alguns casos de tubulação que não teve uma durabilidade boa. Alguns casos, outros tiveram. Foi bem variável, dependendo muito do lote. Alguns lotes foram melhor fabricados, a questão da solda utilizada, em alguns casos houve problema com a solda, alguns casos foi corrosão diretamente do material vindo de dentro para fora. Então, algumas lições foram aprendidas, no sentido de que, se essa solução ainda for adotada, alguns cuidados já são conhecidos. Entre eles, essa adutora não pode circular água tratada dentro dela. A questão dos insumos usados para tratamento, se não me engano, basicamente o cloro, ela tem uma agressão muito grande no material, na questão da corrosão, certo? Esse é um dos fatores que, logo de início, a gente percebeu em alguns casos, onde era tratada, houve problema, e aí foi recomendado a não botar o cloro no início, botar só no final. Esse é um aspecto. Outro aspecto, essa doutora, por uma rapidez, assim, uma urgência grande, a gente já sabia, a indústria tinha recomendado, em alguns casos, não sei nem se foi antes ou foi só depois, que ela deveria ficar em um suporte, né, uma pequena cama de madeira ou de concreto, que pudesse separar a adutora do chão, do solo. Como em alguns casos, né, são as primeiras, não foram feitos com esse cuidado, até pela urgência, o contato dessa adutora com o solo cria vamos dizer, um potencial de iônico aí, né, de energético, sei lá, não sei explicar exatamente como acontece, mas é diretamente ligado a um maior efeito de corrosivo, quando tem um contato, certo? Esse contato não pode ser admitido. Então, esse foi um dos fatores também. Outro fator é que essas adutoras não podem ficar vazias por um tempo. Se ela passar um tempo vazia, sem estar circulando água, ela cria também essa perda do equilíbrio iônico, que também gera mais corrosão. Essa adutora ela é feita com a pátina, que é uma substância feita exatamente para, como se fosse uma máscara corrosiva para poder defender o corpo principal. É um material que atrai todo o efeito corrosivo para esse material, que ele vira até um pó na cor de ferrugem, e essas adutoras todas parecem ser enferrujadas, mas, na verdade, é o sistema de proteção dela que dá aquela coloração, certo? Então, existe todos esses aprendizados e outros que foram feitos ao longo do tempo, que levaram à conclusão de que essas adutoras tinham um potencial bom, mas somente com o tempo a gente teve o domínio disso. Mas é uma adutora, um tipo de material que hoje o Estado vai tentar evitar. Com o fôlego de fazer o projeto Malha d'Água,
não vai ser coisa emergencial, vai ser com os melhores materiais tradicionais disponíveis no mercado. Então, foi uma questão emergencial mesmo. Tinha uma outra pergunta que eu fiz antes, né? Foi dos poços. Rapidamente, foi dentro dessa parceria que eu citei, foi feita uma parceria onde a COGÉ era responsável pelo pagamento dos estudos geofísicos e locação de poços, a Sohidra era responsável pela perfuração onde a CAGES não fosse a responsável, no caso, sais e localidades menores, distritos, e a CAGES assumiria a instalação e a perfuração, em muitos casos também, dos poços que são nas suas áreas de abastecimento. A parte da instalação em si, a Sohidra fazia também, depois da perfuração, a instalação a Sohidra faz, onde a CAGES também não fizesse. Então, houve essa parceria, houve ajuda também em alguns momentos de recuperação de poços pela Defesa Civil do Estado do Ceará, né, com recursos federais. Então, houve toda essa interação também na política de poços. Ok? Obrigado, gente. Jânio, você sinalizou várias vezes uma coisa que às vezes é rara, né, que é a questão da harmonia institucional entre as instituições que estavam ligadas aí a esse grupo. Inclusive, você sinalizou até antes que o Reis até viu como uma oportunidade de ligação com o governador estar próximo desse grupo, né? E até trouxe para a COGÉ, quando ele foi para a secretaria, levou para a secretaria, porque isso era uma agenda, inclusive, política extremamente relevante nesse processo. Então, alguns tomadores de decisão normalmente têm essa disputam até um pouco essas possibilidades de acesso ao poder central. E você sinalizou que, nesse caso específico do grupo de contingência, né, isso não havia. Aí minha pergunta é por que aconteceu? E aí, quando você fala isso, me lembro de duas hipóteses, né? Uma hipótese é de que quem estava liderando era o chefe de gabinete e depois secretário da Casa Civil, que tem aí já um nível de articulação institucional mais forte no governo, junto com o secretário de Recursos Hídricos. Então, aí não teve um conflito com a pasta específica e, ao mesmo tempo, deu a cobertura, digamos assim, de integração do Estado. E a segunda coisa que me chama a atenção são algumas das pessoas que estavam lá. Todos eles funcionários públicos extremamente dedicados, né? Gente de grande experiência e vivência já de longo prazo no processo, que também amenizava possivelmente digamos assim, algum tipo de ruído, de conflito palaciano, porque todo mundo já era bem posicionado na estrutura do Estado e já tinha uma carreira já bem posta. Então, eu acho que foi isso mesmo, essa combinação de técnicos experientes, já com vivência no Estado, e junto com essa cobertura política ao nível do gabinete do governador e ao nível da Secretaria de Recursos Hídricos, possibilitaram as condições para que a gente reduzisse essas disputas entre instituições e criasse as condições de harmonia necessárias para enfrentar um momento tão difícil? Assis, eu vou pedir um minutinho, aí volto para responder. Só coisa que eu tenho que cuidar rapidamente aqui. Um minutinho só, viu? Aí você depois edita, viu? Edita, viu? Edita. Assis, é interessante isso que ele fala, isso na edição também você corta, porque isso, eu estava no pós-doc, mas eu soube que se tentou fazer na segurança pública. Só que houve muita problematização, foi na época da chacina, que houve alguma... Aí eu sei que foi tanto conflito que não deu certo. E é interessante que, ou seja, o governador Camilo trabalha assim com grupos de trabalho que, de certa forma, contorna burocracias cotidianas, e aí alguns se dá e outros não. Eu estou de volta, mas Assis, eu vou só te dar um aviso aqui. Daqui a pouco eu vou pedir 5 minutos de ausência, sabe por quê? Porque daqui a pouco eu tive um compromisso antes dessa reunião, eu não almocei ainda, mas eu já pedi para preparar aqui, aí eu vou bem rapidinho para almoçar e voltar, se a gente não terminar antes, tudo bem? Não, eu vou tentar terminar antes, porque depois a gente volta a você de novo. Não vou querer lhe punir tanto com... Pois então, vamos lá. Essa pergunta
A última pergunta foi interessante porque dá a oportunidade de eu mostrar um pouco de um lado que não foi ainda comentado, do início dessa integração, certo, entre os órgãos, né? Então, nesse sentido, eu resgato aqui ao saudoso Zaranza, porque na década de 90, durante o período de 97, 98, aquela seca que teve um grande prejuízo também na questão de abastecimento, muitas sedes municipais começaram a ter grandes problemas naquela fase, houve uma integração. Houve uma integração muito grande, já naquela época, da Defesa Civil com o CAGES e com o Zaranza, no caso a COGÉ. Eu, na época, era exatamente vamos dizer assim, o companheiro do Zaranza na atuação para gerenciar as bacias interioranas, que era a divisão que a COGÉ tinha. Então, era eu e o Zaranza e o nosso amigo Aristides, né, dando um apoio técnico. Então, é o seguinte, nessa época, apesar de eu não acompanhar diretamente essa situação do abastecimento com o Zaranza, mas eu fazia o papel de já fazer o levantamento da oferta, de como é que estavam nossos mananciais daquelas localidades que quem trazia era o Helder, já da CAGES, Maria Amélia também, depois de certo tempo participou também, né, que é da CAGES. Então, esse grupo, em 90, já havia essa ideia de integração e de contribuição de informações para orientar algum tipo de decisão, já havia nessa época. Então, o que acontece? A partir dos anos 2000, essa interação, independente de comitês, foi retomada. Eu lembro que, depois da morte do Zaranza, isso foi retomado por iniciativa mesmo, novamente, dessas pessoas. Eu estava no meio, na época era muito a Maria Amélia da CAGES e o Helder, né, como sempre, Defesa Civil em alguns momentos, só Hidra em algum momento participava também para ajudar em alguma coisa. Então, já havia uma certa tradição de, em anos de seca, a gente fazer uma integração de informações para produzir relatórios. Esse relatório, inclusive, eu mesmo tenho relatórios da época dos Zaranza, de 90 e pouco. Depois, na era de 2000, como eu geralmente terminava sendo quem fazia a última versão do relatório, eu tenho vários relatórios que foram atravessando os anos, né, de 2000, 2003, durante todo esse período, até que chegou essa fase onde a gente teve esses organismos aí, né, reunidos. E a certos momentos, eu sofro de sincericídio, certo? Então, vou ser um pouco sincero aqui, tanto sincero. Essa articulação, esse bom relacionamento, veio de baixo para cima, num primeiro momento, certo? Essa que é a verdade. A forma de trabalhar do Helder, talvez a própria minha, e das pessoas que sempre eram os atores que estavam muito envolvidos nisso, depois a gente encontrou pessoas do mesmo naipe, assim, na Defesa Civil e no próprio Exército, o Coronel Rangel, por exemplo, é uma pessoa que tem esse mesmo perfil de contribuição, de dedicação. Na Defesa Civil, eu não estou bem lembrado aqui das pessoas, mas teve vários atores que tiveram nessa cooperação também, algumas pessoas da SOIDA, então já havia esse espírito de correr atrás, de tentar chegar antes da crise e já ter informações. Então, a gente adotou isso como uma missão nossa, fazia parte da minha missão na COGÉ essa atuação, né? Até porque, como eu estava muito próximo sempre à questão de situação dos açudes, de alocação, a alocação ia ter uma consequência direta no abastecimento. Então, eu me sentia responsável de saber se a água que eu ajudei a liberar não ia causar problema lá na frente. Então, era um pouco esse espírito, né? Então, quando a gente se reuniu, essas mesmas pessoas se reuniram no Comitê da Seca, maio de 2012, a gente simplesmente continuou o nosso trabalho, no outro endereço, né? Foi continuando, quando puxou para o RENS, claro, aí a gente tem que reconhecer a abertura e o incentivo que o RENS deu para dar a nossa estrutura. O RENS, inclusive, não sei se foi o RENS ou foi a própria Iselda que montou aquela sala de situação, acho que foi o RENS, né? A sala de situação, que foi uma sala bem equipada para a gente ter esses acompanhamentos, que terminou sendo mais utilizada para a questão de monitoramento do Disney, né? Toda a parte de monitoramento teve muito mais equipamento, monitores e tempo real, algumas coisas sendo vistas em tempo real, automação, vários tipos de coisas foram aproveitadas dentro dessa sala, que inicialmente era para seca, e que acabou não sendo tanto para seca, e sim também para a questão operacional. Sem esquecer que, por um tempo, ela foi pensada para gestão de cheias, né, do Celinho, né, que a gente teve um pouco antes dessa seca, a nossa preocupação na COGÉ, por incrível que pareça, foi cheia. A gente mobilizou uma equipe todinha de gestão de cheias. Então, assim, quando a gente finalmente foi para dentro do Palácio do Planalto, é claro que a visão do Teixeira de valorizar o grupo, de conhecer as pessoas desse grupo,
e de reconhecer, inclusive, o trabalho histórico desse grupo, desde a época dos Aranza. A gente se sentiu em casa, e ele se sentiu em casa também, e juntamente com esse apoio do próprio governo, através do Elcio, fez com que a gente se valorizasse no sentido que aquilo ali era um trabalho de dimensão estadual, é um trabalho de base de tomada de decisão estadual. Então, foi onde a gente se achou assim, reconhecido, no sentido do que a gente estava fazendo realmente era fundamental para o Estado. Então, houve toda essa evolução, né? Gente, estamos aqui afunilando aqui para o final, e aí uma pergunta que eu te disse, quais são as lições que a gente tira, o que é que a gente pode aprender, o que é que a gente tem que, a partir do que foi feito aí, o que é que a gente pode aprender para a próxima seca? Para a gente se preparar melhor para a próxima seca, quais seriam as recomendações? Bem, eu acho que a maior lição da seca, primeiro foi na convivência direta com ela, nos paliativos, né, que foi exatamente a solução possível de fazer um adutor em 3, 4 meses e solucionar o abastecimento daquela localidade num prazo que chega a ser talvez 1/5 do que seria o normal, ou seja, não era viável solucionar o abastecimento de uma cidade se não fosse esse tipo de solução, que inclusive foi muito depois pesquisada por outros estados, né, e difundida para outros estados. Essa, em termos de ações, foi a principal. A segunda, que eu considero, eu já falei de todas elas, até porque, como são óbvias, tem que ser destacadas, né? A outra é exatamente o potencial que, com grande esforço, a gente consegue de água subterrânea no estado onde se acha que a gente só tem água salobre e poço seco, né? Então, o que esses poços ajudaram, e eu acho que ainda estão ajudando a gente até esse momento, é uma coisa muito surpreendente. Foi graças a uma insistência, não vou dizer nem só insistência, foi a falta de opção mesmo. Não tinha outra opção. Se o problema era criar água, vamos criar água, seja como for, né? Então, essa dedicação levou a essa descoberta, né? Aí vem uma lição de um desafio grande relativo aos poços. E também a própria adutora de montagem rápida, que é a questão da manutenção e operação delas, a questão dos poços, com quem fica esses poços numa era de plenitude de água, com oferta hídrica satisfatória, como fica a questão de a utilização dele no outro momento, se for outra prefeitura, se for outro governo, como é que vai ser tratado esses poços até uma próxima seca, né? Então fica esse desafio de como vai ser gerido esses poços. Alguns a gente sabe que está na mão da CAGES e poderá ficar em boas mãos, né? Mas não sabemos outros, vários poços que foram feitos para comunidades rurais, que eu falei só das sedes, mas eu acho que mais da metade dos poços perfurados foram para comunidades rurais, vários distritos, localidades que também foram evitado o problema de colapso, né? Uma das maiores lições que veio dessa seca mais longa, que na verdade não é uma lição, foi uma solução que ou ela aparecia ou a gente não teria evoluído quase nada em relação à garantia da água prioritária para o abastecimento humano, que foi o Projeto Maré d'Água. O Projeto Maré d'Água nos deu também uma grande lição, é que o Cinturão das Águas não era o melhor projeto para o Ceará. O Cinturão das Águas se mostrou um projeto ineficiente até certo ponto, na visão completa dele, não na visão do que foi feito até agora, que foi altamente útil e está sendo útil, inclusive, para o próprio Maré d'Água, né? E para a própria transposição, né? Ele vai ajudar a própria transposição, essa a parte do cinturão que foi feita, né? Vai ajudar a ter melhor eficiência na transposição, até que seja feito aquele outro ramal da transposição que ainda não foi iniciado, né? Que vai pegar parte do Rio Grande do Norte, e aí vai entregar água próximo do Castanhão. Mas, assim, o projeto Maré d'Água e foi uma iniciativa que surgiu em 2013, na época da formação do programa de governo do Camilo, na campanha do Camilo, né? A COGÉ foi convidada a participar das discussões para a formação desse programa de governo, e, no caso, mais uma vez, por coincidência aí de dar nomes, né, eu também dei o nome Maré d'Água, mas não foi só o nome, assim. Na verdade, a ideia de fazer um programa de adutoras para substituir os leitos perenizados, nessa visão mais estruturante de garantia de abastecimento humano, foi uma ideia que eu coloquei dentro dessa proposta lá, como o membro do projeto que estava na contribuição, juntamente com o João Lúcio, com o Bira e outros, né? Você também, né? Porque, na verdade, até fomos nós dois discutindo lá, lá porque surgiu a questão das perdas em trânsito e tudo. E a gente sugeriu, a gente sugeriu que fosse feita a adutora, até meio muquirana, assim, pensando mais numa adutora próxima ao rio. Né? A ideia era mais modesta, né? Era mais modesta. Aí, quando a gente fez essa proposição, aí você sugeriu o nome Malha d'Água, né?
E aí, depois, quando chegou o Teixeira, aí a coisa mudou de figura, porque não foi o conceito, até mudou um pouco o conceito, né? Quem estava pensando mais em adutoras que eram usando menos custo de energia. Era mais para substituir, né, os leitos perenizados, é uma visão mais humilde, assim, que era boa, mas a coisa pior muito, né? O conceito era aquele, né? Só que agora o conceito ele ganhou outra dimensão. Bem expandido. Ganhou outra dimensão e foi muito interessante. Uma dimensão realmente de bacia, né, quase, uma dimensão de bacia, né? Então, eu acho que essa foi o grande resultado, né, dessas alternativas que foram pensadas, né? E, assim, em termos de lição, é exatamente a lição que a gente tem muito ainda a avançar na eficiência hídrica, no controle dos usos, na questão da fiscalização. A questão do setor produtivo tem que estar muito mais interagindo com o setor hídrico. No caso aí, por exemplo, o Ceará tem um grande potencial e tem provado grande sucesso na questão da pecuária leiteira, resistindo inclusive à seca, mas um setor não conversa com o outro. Esse setor tem que ser muito mais próximo, até para a gente, do recursos hídricos, dar mais suporte a esse potencial que terminou sendo um dos potenciais mais resistentes da atividade rural produtiva do estado do Ceará. Então, é um grande caminho para o governo incentivar com que a gente tenha a gente possa dar ao setor uma melhor garantia hídrica. É um setor que tem tudo para crescer e se manter durante a seca, né? A gente tem que lidar melhor com a carcinicultura, né, em função disso tudo que foi colocado, e eu creio que a questão climática, é difícil a gente avançar muito nisso, eu até digo por quê, né, ao meu ponto de vista, porque mesmo que você tenha melhor tecnologia para ter uma previsão melhor, com menos erro e até com mais antecedência, a gente tem o novo fator, que é a mudança climática, que pode botar a perder todo esse ganho que foi conseguido com a tecnologia, ou seja, uma incerteza maior, mesmo que a gente tivesse, por outro lado, uma certeza maior. Então, é um processo muito complexo e que a gente termina conseguindo utilizá-lo nos extremos. Nos extremos, eles têm funcionado muito bem, ou seja, quando começa a falar de El Niño, a gente realmente tem uma tendência de considerar que é recarga zero e fazer tudo para se prevenir. E isso é um fator positivo dessa notícia do El Niño, porque a gente tem cuidado maior mesmo. Agora, quando é de neutro, aí as incertezas são totais mesmo. Até mesmo hoje com Laninha, a gente não confia muito na Laninha, né? Não é machismo, não, mas a Laninha não tem dado muita certeza para a gente, não, do que é que pode acontecer, viu? Tá ótimo. Jeane, muito obrigado pela entrevista, eu acho que foi extremamente esclarecedora, acho que deixa aqui um registro muito importante aqui para que a gente possa pensar a questão da seca, da alocação de água no estado do Ceará. Acho que a gente vai encerrando aqui a entrevista e com um agradecimento muito grande aí, agradeço a você, né, saúdo aí a Jane e a Sandra, né, que nossos companheiros aqui na entrevista. A Jane quer falar alguma coisa antes do final? Somente, claro, agradecer, né? Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de contar todo o histórico, a experiência, pode contribuir, né, para as gerações futuras que vão cuidar da água, né, todo esse registro que vocês estão fazendo é muito importante. Eu vou ser o primeiro a ter curiosidade de ver as demais entrevistas, né, e agradecer a participação de vocês aí com as perguntas que me ajudaram muito a falar, talvez, do que eu precisava falar. As perguntas foram muito pertinentes e inspiradoras também. Então, no mais, agradecer a todos vocês, especialmente você, Assis, por essa iniciativa, essa insistência, né, em resgatar esses conhecimentos, né. Obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado, Jeane. E encerramos agora a nossa entrevista. Tchau, Jeane. Obrigada.